Foi. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos de Cristo Jesus. Quem nos fala é o muito servo do Senhor, instrumento do Senhor, pastor Ezequiel por chamado. Estamos aqui realizando, pela vontade do Senhor Jesus Cristo, pela manifestação da presença do Espírito Santo, segundo a sua misericórdia, sua compaixão, os seus filhos para comigo, para conosco, pela infinita riqueza da graça de Deus, proposta em Cristo Jesus, em perdoar os meus pecados, nossos pecados, todos nos arrependemos. Nos arrependemos e pedimos perdão a Deus em nome de Jesus Cristo. Né? Pedimos que não seja eu, que está ministrando essas palavras desse culto, mas seja o Espírito Santo, por intermédio da vontade de Deus, proposta em Cristo Jesus, pela sua graça, proposta em sua graça, e tem nos alcançado, meu amado, nesses dias e até a consumação do céu. Em nome do Filho amado Jesus Cristo, nós iniciamos esse culto, cujo tema é a dracma perdida, Lucas 15, né? E em Lucas 15 ele vem falar, né, de uma mulher que tinha uma dracma, 10 dracmas ou várias dracmas, né? As pessoas falam muito, parábola, falam dos pregadores, e falam que eram 10 dracmas, mas dracma eram moedas, né? Eram valores, né? Eram valores. Ela poderia ter 100, 200 dracmas, né? Mas, segundo a escatologia, a exegese que se fazem, homiléticas que se pregam aí, né? Que a mulher tinha 10 dracmas, que botava na testa aquele colar com 10 dracmas, cada dracma daquela representava uma das virtudes, né? E dadas essas virtudes, quando ela perdia uma dessas dracmas, ela tinha que procurar encontrar ou ter constituído de alguma forma a plenitude daquele colar. E espelhava as suas virtudes, né? Dava testemunho de suas virtudes, né? E não se estava muito quando era casado, quando era donzela, enfim, vai por aí afora. Mas, enfim, dracma, na verdade, eram moedas, né? Eram dracmas, né? Então, a mulher não necessariamente tinha 10 dracmas, essa mulher tinha várias dracmas. Ela tinha 20 e 30 e foi pegar e contou e estava faltando uma. Ela havia perco uma. E ela acendeu, né, a luz, né, a candeeira, né? A luz do entendimento, começou diligentemente a procurar. Né? E ao encontrar, então chamou as vizinhas e com ela fez, né, aquela festa para comemorar com ela, como se fosse um culto de ação de graça a Deus por ter encontrado aquela dracma perdida. Então, se a gente fazer isso no terreno, até faz sentido essa pregação na questão das virtudes. Né? Embora que não são apenas 10 as virtudes de uma mulher e 10 as virtudes de um homem. Né? As virtudes são infinitas porque os dons vêm de Deus, não são nossos. Né? As qualidades, né? Deus nos fez infinitas qualidades, infinitas virtudes. Né? E a dispensação dos seus dons são infinitos, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, disposta e dispensada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E hoje estamos aqui estudando também esse 10º culto das parábolas das dracmas perdidas, né? E nós vamos estar botando um tema-chave hoje você tem intimidade com Deus? Intimidade com Deus. Então, vejamos o que a Bíblia nos fala, começando sobre a intimidade com Deus. Mas antes nós vamos aqui orar no Pai Nosso, né? Pegar esse culto ao nome do Senhor Jesus. Gostaria de pedir os amados, mesmo que fosse em espírito, aquele que for cristão, que for evangélico, né? Que a gente possa orar, possamos estar orando junto, né? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que está na vida, dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, segundo nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação e para levar em paz. Pois teu reino, teu poder, tua honra, tua glória, todos sempre. Amém, Jesus. Amado, querido, louvado e exaltado ao Senhor Jesus Cristo, o seu nome bendito ao Espírito Santo de Deus, glorificado em Cristo Jesus para todos sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos começar aqui em Lucas, né? O tema-chave, que é Lucas 15, né? E depois a gente parte para exegese e para a homilética, né? E para as revelações do Espírito Santo. Então, em Lucas 15, né,
a parábola da dracma perdida. Você vê que até o título não fala a quantidade de dracma. É a parábola da dracma perdida, né? Porque é tudo lindo, enfim. E entre ela sabia quantas dracmas tinha e uma havia perdido, né? Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, agora aqui ele especifica, né? Porque ele tem que dar um texto, contexto e pretexto. Aí aqui ele estabelece o número de 10. Poderia ser 100, poderia ser 1000. Ele coloca 10 para poder ficar mais simplificado e mais fácil de fazer a conta matemática, né? Então, e qual é a mulher que tendo 10 dracmas perdidas? Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Então, a intimidade com Deus, amados irmãos, é uma das virtudes que Ele nos deu, é uma das virtudes, das qualidades, um dos dons que Ele dispensa através do Espírito Santo, proposto em Cristo Jesus, na aliança da salvação, da remissão dos pecados, na nossa nova aliança com Deus em Cristo Jesus. Ele, antigamente, né, no meu Antigo Testamento, você vai encontrar que, né, o povo, para fazer a expiação do pecado, eles não tinham uma intimidade direta com Deus, né, salvo em algumas exceções, como no caso de Ana, que orou lá no muro lá, da casa de Eli, lá da casa sacerdotal, como no caso de Abraão, mas são exceções, né? Mas para estabelecer a remissão dos pecados, a expiação, os holocaustos, havia o sacerdote, né? Próprio para isso, entendeu? Porque, e ainda tinha o Santo dos Santos, né? Tinha o santo, tinha aquela parte ali toda de apresentação do povo, onde o sacerdote ouvia, né, sobre os seus pecados e sobre as suas súplicas, e o Santo dos Santos, que era onde estava ali o véu, onde o sumo sacerdote entrava, né? Então você vê que havia toda uma ordem e decência, né, nas questões. Para você ver que para ter intimidade com Deus não era de qualquer jeito. Hoje continua sendo assim, não é de qualquer jeito, né? E um dos principais fatores para você ter intimidade com Deus, em primeiro lugar, é a humildade. Jesus falou o seguinte: aprendei de mim, que sou humilde de coração. O meu fardo é leve e meu jugo é suave. Tem pessoas que se auto-sobrecarregam porque elas não são humildes. Elas até têm humildade, elas até aparentam ter humildade. Mas ter e ser é diferente, né? Então, por exemplo, existem pessoas que têm 10 milhões no banco, mas ela não é rica, ela é escrava daqueles 10 milhões. Ela vive comendo arroz com ovo frito e batata frita, para não tirar 100 reais da conta para continuar tendo 10 milhões. Então ele é rico de direito, mas não é rico de fato. Então, ter e ser é diferente, né? A pessoa tem fama, tem status, tem um monte de coisa que a internet hoje dá aí, né? De repente, um pobretão, do nada, de repente faz uma gracinha qualquer lá, aparece pelado na câmera, pronto, com uma tatuagem nas nádegas, fica famoso. Aí tem status, mas aí já passou para um outro tipo de relacionamento, onde ele vai ser rico, onde ele vai estar rico, vai estar famoso, mas ele não é elegante, ele não é capacitado para estar naquele círculo social. E acaba daqui a pouco, não demora muito, aquele sucesso relâmpago, ele acaba no ostracismo. Ele não se capacitou, ele não foi capacitado para ser aquilo que ele estava no lugar de vir a ser. Então, ter intimidade com Deus começou para todos nós a partir do momento em que Jesus se deu a si por nós. Ele nunca negou a si mesmo, ele se deu por nós, morte de cruz, para fazer a vontade do Pai, para vindicar, para estabelecer a santidade do nome dele que havia profanado. E extensivo a isso, ele veio pela ação da graça, a manifestação do amor de Deus, da misericórdia e compaixão de Deus para conosco que estávamos mortos para ele, numa aliança do sangue do Cordeiro, do sangue de Jesus, para que novamente pudéssemos agora ter intimidade com Deus, mas não agora mais através do sacerdote humano, mas do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, onde cada um de nós, independente de sermos pastores ou não, temos o direito agora dado por Deus, proposto em Cristo Jesus, pela graça, pelo beneplácito de sua vontade, né, pela autoridade da sua vontade e pela singeleza e benignidade da sua vontade, e temos acesso
trabalhar isso aí. Se você não souber ter essa intimidade, você pode fazer o quê? Você pode achar que tem uma intimidade com ele e não está tendo. Você pode estar se enganando. Você pode estar se iludindo. Entendeu? Porque você não está sendo humilde, você está apresentando ter humildade. Mas quando o calo aperta, quando a verdade bate, quando ele te exorta, quando ele te mostra que ele quer desse jeito, e você entende que você quer que ele seja do jeito dele, e ele tem que bater de frente muitas vezes ao servo dele, aí você se rebela. Porque a tua intimidade com ele, ela só está estabelecida enquanto tudo for do jeito que você pensa, do jeito que você entende, do jeito que te ensinaram nas escolas, nas faculdades de teologia, no seminário e nas agremiações evangélicas. E a tua intimidade com ele, na hora de ser humilde e aceitar que um pequenino te direcione aquilo que ele revelou e que há de ser feito. Aí você não aceita porque você é doutor, porque você é doutora, porque você é sacerdote, porque você tem uma igreja de 5 mil membros, porque você é bispo, porque você é aquilo. E aí não vale. Só vale quando aquele pequenininho revela para você aquilo que é do teu interesse, aquilo que massageia o teu ego. Mas quando é uma coisa que está fora daquilo que você entende, e até que você tenha estudado, mas que é mistério revelado do Senhor, e vai contra as tuas convicções, aí não serve. Aí você já não é mais humilde. Aí a humildade que você aparentava até ela desaparece. Entra a prepotência, entra a arrogância, e Deus abate os soberbos. E é por aí. Aí depois vem a resposta mais na frente. E vamos falar desse tema justamente por causa disso. Então, muita atenção, uma das principais dracmas que o ser humano que é cristão não pode perder é a intimidade com Deus. Porque você vai ver em várias partes do Evangelho que sempre que havia um tumulto, uma contenda, Jesus se retirava. Sempre que os fariseus, né, os filisteus, e até mesmo os próprios discípulos começavam a enredar uma caixa de Pandora para cima de Jesus, né? Os filisteus ali, Anás, né? O pessoal do Sinédrio, né? Das sinagogas, eles vinham com uma caixa de Pandora, armava todo um cenáculo para atrair a atenção da multidão, dizendo, muitas das vezes, fazendo isso aqui, Jesus vai estar lá de tarde, e aquele povo lá, e eles aproveitaram a presença daquele povo, que eles mesmo direcionavam para lá, dizendo que Jesus estaria lá, justamente para criar uma caixa de Pandora, para que na frente do povo eles pudessem envergonhar Jesus, ou fazer com que Jesus tropeçasse na sua sabedoria, né? E aí, mas aí Jesus respondia à altura, e ali gerava-se uma contenda, e Jesus começava a se retirar. Onde tem contenda, onde tem discórdia, onde tem disputa de quem sabe mais, de quem tem mais intimidade com Deus, de quem conhece mais, de quem pode mais, o Espírito Santo se afasta. Porque é assim que Jesus determinou. E lá em João 11 ele fala, ele não se glorificará a si mesmo, mas ele fará e dirá tudo que é ouvido de mim, segundo a minha vontade, do que eu recebi do Pai. Então o Espírito Santo ele não atua por vontade própria, ele atua segundo que é direcionado por Jesus. Tá? Nós vamos falar sobre essa questão da diferença do Espírito de Jesus e do Espírito Santo. Tem muito crente aí, diplomado, muito doutor aí, PhD em teologia, e entre outras coisas aí, não sabe diferenciar que o Espírito Santo é uma coisa, que Jesus, o Espírito de Jesus é o mesmo Espírito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito de Jesus é o Verbo, é o Espírito do Verbo. Isso, e o Pai Jeová. O Espírito Santo é o Espírito Santo, porque ele é tanto de Jesus quanto do Pai Jeová, porque o Pai e o Filho são um. Mas eles são pessoas distintas entre si. Tanto que lá em Gênesis ele começa, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você vê que é mais de um. Em três se torna um. Três testificam no céu. O sangue, a água e o Espírito. Você vai ver que aí você tem uma cronologia aí. E uma simetria espiritual. Então, o que é que ocorre? Se a levita Lona ajustar ali, ela tirar essa lâmpada do meu rosto que está me ofuscando. Tá, desculpa. Muito obrigado. Então há uma simetria espiritual. Há uma verdadeira
Mas desses três se torna um, que é Deus, de onde dali desenvolve os 7 Espíritos de Deus. O Espírito da verdade é o Espírito de Jesus. O Espírito do conhecimento, o Espírito de saber. Vai lá em Isaías 11, vai estudar lá. Talvez na teologia, da faculdade de teologia não ensina isso, nos seminários não ensina. Mas vai lá em Isaías 11, você vai encontrar lá. Então, o nosso estudo aqui não é sobre o Espírito de Deus, é sobre intimidade com Deus. Aí nesse momento aí sai, a unidade sai. Aquilo que aparentava se desvanece. Assim como se desvaneceu do rosto de Moisés, aquele véu que simbolizava a glória de Deus, na parte da manhã, quando o sol nascia, ele brilhava, ele descendo lá do monte, com aquela névoa, com aquele gelo naquele pano, e espelhava pelo brilho do raio do sol. Hebreus fala sobre isso. Então, conforme nós estávamos falando, Vitalana, a senhora está me incomodando, me atrapalhando com esse movimento do celular. Ou a senhora regula para ele me filmar, a senhora... Não, estou... Você está entendendo? Porque eu estou aqui em espírito e eu estou olhando para aparecer na cama. Não eu, mas para que as pessoas tenham um entendimento. Tá bom. Você está toda hora metendo a mão ali. Você desculpa que está exortando ao vivo, mas é porque a senhora está sendo negligente. Tá bom, desculpa. Ou a senhora entende que está bem regulado ou não está. Tá certo, obrigada. Correto? Desculpa aí, amados, tá? Nós, às vezes, a gente tem que estar, que eu falei a primeira vez, e ela não prestou atenção. Para isso, tem um tempo de preparação antes. É porque eu estou dando mais close para você. Sim, mas teus movimentos estão tirando a minha atenção. Ah, tá. Eu estou de discernimento aqui, o Espírito Santo está me dando. Tá bom, pode ir. Não vou mais mexer, não. Eu estou um não. pouco perdido aqui, por conta disso. Tá bom, sim, senhor. Então, a intimidade com Deus, ela desaparece. Quando um pequenino é usado por Deus para revelar aquilo que não está em conformidade com a vontade dele, mas que está em conformidade com aquilo que você estudou, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa e com aquilo que você sente que tem intimidade com Deus. Mas não tem a possibilidade de Deus fazer diferente, até mesmo daquilo que ele havia te revelado. Porque ele está submetido à tua vontade daquilo que você sabe, daquilo que você entende, não daquilo que ele pode operar. Conforme a própria palavra fala, operando eu, quem impedirá? Ezequias, um desses reis aí, o profeta Natan chegou lá de noite, dormindo lá, e fala para ele arrumar a casa que hoje ele morrerá. Era de uma doença lá incurável. E aí, Ezequias, o sacerdote foi, o profeta foi, ele não tendo uma intimidade direta com Deus, sendo rei, ungido, não tinha aquela intimidade direta, porque o sacerdote estava presente, o profeta tinha se retirado. Ele vai e vira e chora para a parede. E Deus ouve o gemido dele. Ele mal podia falar, ele soluçava, ele balbuciava em lágrimas. E deu ordem para que a casa comece a ser arrumada naquela noite. E aí, no meio do caminho do profeta indo, Deus volta, não se arrepende, mas volta atrás naquilo que ele intencionava fazer, vai lá e fala para o meu servo, não é rei, não, para o meu servo, que acrescentarei mais 15 anos de dias. Olha aí. Hoje, os doutores da lei, os reverendos, pastores, bispos, presbíteros, bispos, tá? Os apóstolos, não estão querendo aceitar essa verdade. A menos que essas verdades vá de acordo com aquilo que eles sabem, com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles acham. A vontade de Deus, ela não é soberana, para ele mudar a hora que ele quiser, como está lá em Amós. Ele intencionava fazer algo e Amós fala, mas Senhor, se fizer tal coisa que será de Israel, ele é pequeno, ele é fraco, ele não vai suportar. E Deus fala, tá bom, isso não sucederá. Mas farei isso e isso. Aí Amós de novo clamava, mas Senhor, isso também se fizer. Não, hoje não pode ser assim. Hoje, porque você estudou lá isso, é isso e pronto, acabou. Deus não tem mais o direito, a soberania de voltar atrás naquilo que ele tensionava fazer. O que está escrito lá. Ou porque ele te revelou outrora.
conforme foi revelado por rei Zedequias, que ia matar naquela noite. Hoje ele não tem o direito de voltar atrás, eu não vou te matar mais não, vou te dar mais 30 anos. Porque você estudou, porque lá atrás ele te revelou. E outra coisa, tem menos valor ainda se isso for revelado por um pequenininho. Se for revelado por um pastor de uma igreja grandona lá, cheio de anel de ouro e relógio de ouro, até por espíritos enganadores, aí pronto, aí cai no terra, aí vale. Tá entendendo? Mas por um pequenininho não vale. Mas aí é assim mesmo, são os mistérios de Deus. Deus está perdendo a soberania diante do povo dele. Por causa das faculdades de teologia que ensina a letra. A letra mata e o espírito vivifica. Tem um monte de crente aí sem vergonha na cara. Perdendo a intimidade com Deus por causa de vergonha na cara de se consagrar e santificar de todo o coração. De todo o coração a Deus. Não é a denominação e aí aos membros lá das hierarquias, não. É o Espírito Santo. A Deus. Está faltando isso aí. Então o que está acontecendo? Está uma falsa intimidade do homem com Deus, dizendo que tem intimidade com Deus, mas Deus está concordando com essa intimidade, está havendo uma coordenação dessa intimidade, uma reciprocidade da parte de Deus. Ah, eu aceitei Jesus, está tranquilo, mas Jesus te aceitou? Ah, eu conheço Jesus sim, mas você sabe como é que ele trabalha? Eu conheço o Espírito Santo, mas você sabe como é que ele trabalha? Você conhece a voz dele? Em Hebreus está lá, Hebreus 3. Hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração. Não fazeis como o povo lá atrora, no deserto, que conheceram a minha ira, e por 40 anos rodaram pelo deserto, e lá mesmo ficaram. Hoje, não é ontem nem amanhã não, é hoje. O tempo se diz hoje. Mas hoje, se um pequenino revela algo, não vale. Que vale as tuas convicções, o teu conhecimento, é aquilo que você estudou. A tua intimidade que você tem com Deus. Mas a intimidade de Deus, que ele usa quem ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, e a intimidade dele contigo, para te revelar, não vale. Porque você não está atento com o teu coração àquilo que ele verdadeiramente quer falar no teu coração. Porque Deus é Deus benigno. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele está sempre dando uma oportunidade de um renovo, de um conserto. Mas muitas das vezes o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência não permite que a tua intimidade com Deus seja alcançada pela intimidade dele com você. Porque os teus princípios, os teus valores, o teu ensinamento, o teu conhecimento está acima da soberania de Deus. E ele não tem o direito nem de usar um pequenino para te revelar algo que ele mudou a ideia dele e queria fazer para não fazer mais. Só ele vai ter que usar um doutor lá, um cara de um relógio de ouro lá, cordãozão, um Honda Civic, um carro com esses carros caros que tem agora, um Tigo, né? Tá me entendendo? Aquele carrão bonitão, aí esse aí vai falar, esse é profeta de Deus, só de Deus. E assim vai por aí afora. A intimidade com Deus. Mas vamos dar na palavra, fica na minha palavra não. Vamos em Hebreu, em Mateus 11, 25, para a gente começar a brincar aqui. Em Mateus 11, porque eu falar é uma coisa, a palavra mostrou é outra, mas se o amigo não concordar, não tem problema não, é só rasgar a sua Bíblia aí. Isso aí não é problema para Deus. Mateus 11, 25 fala o seguinte: Jesus, o Salvador dos humildes, dos pequeninos, dos humildes. Humilde, ó, estou falando de humildade, ó, nem sei o que está nesse texto aqui, ó. Humildade. Ter humildade e ser humilde é outra história. Estar com Cristo é uma coisa, estar em Cristo é outra. Pedro estava com Cristo por quase 3 anos. E palavra muito conhecida, Pedro é avisado, e Jesus exorta Pedro e fala: Pedro, tu quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Na fé. A fé ela tem um crescimento, ela é uma semente. Ela tem que ser desenvolvida, ela tem que ser adubada, ela tem que ser crescida. Você quer ter intimidade com Deus, você quer adubar a tua fé. E quando você aduba a tua fé, não é lá no terraço da cobertura do Ipanema, do ricaço, não. É com o rosto no pó, é no chão, é no barro. É ali que tu planta a semente da câmara, semente da tua fé. É descendo na olaria de Deus. Não é subindo no 7 catiçais, não.
Nada contra também, você vai buscar o renovo da unção. Não, você não vai buscar Jesus. Eu vejo muitas redes sociais falando, eu espero a volta. Eu não espero a volta de Cristo, não. Porque Jesus, no terceiro dia aos apóstolos, ele falou lá no momento da ressurreição, não vos deixarei órfãos, estarei com vós todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu não espero a volta de Jesus, porque ele habita em mim. Efésios 3,17. E se o amor de Deus habita em vós. E Jesus veio falar, aquele que está em mim, de dentro de si, aquele que está em mim, que cumpre as minhas palavras, como está escrito nas Escrituras, de dentro de si fluirão rios de água viva. Filipenses. Então, eu não espero. Eu sei que ele vai vir para arrebatar a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, não chega a revelação do Armagedon, ele continua conosco. O amor de Deus é Cristo, é Jesus. Efésios 3,17. E o próprio Espírito, Romanos 8,16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E quem é esse nosso Espírito? É o Espírito de Jesus. O Espírito Santo testifica, não. Agora nós recebemos o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho de Deus. Então agora nós somos direcionados pelo Espírito do Filho de Deus, pelo Espírito de Jesus, que habita em nós, o amor de Deus. E agora nós somos filhos de Deus. Porque o velho Espírito saiu, está vagando por aí por lugares vários. Mas se você não tomar cuidado, se você não for verdadeiramente humilde, não tiver aprendido com Cristo, ser humilde de coração, a ser, não é estar não, a ser humilde de coração, e ter o seu fardo leve, o seu jugo suave, você não vai estar em Cristo, vai estar com Cristo. Mas os apóstolos também estavam com Cristo, a multidão estava seguindo Jesus, mas na noite que ele foi preso, ralou peito todo mundo ralou peito. Pedro, que disse que ia com ele até a morte, foi o primeiro a negar ele 3 vezes. Então estar com Cristo é diferente. Mas quando veio Pentecostes, Jesus manda chamar Pedro. Aí quando veio Pentecostes, ele recebeu a unção, foi revestido do alto de poder, da autoridade do nome de Jesus Cristo, aí ele perdeu o medo da morte. Aí ele passou a estar em Cristo, não mais com Cristo. E a primeira pregação dele converteu 3.000 almas. Logo para você ver a diferença de estar com Cristo para estar em Cristo. Aí ele passou a ter intimidade com Deus, e Deus tem intimidade com ele ao ponto de usá-lo. Para ele falar aula na sinagoga, lá na hora 9. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Milagre instantâneo. Um tal chamado milagre miojo, que o Danilo Gentili zombou, esculachou com a cara do Silva Malafaia lá no programa ao vivo. Tá? Cadê o milagre miojo? Macarrão instantâneo, não tem mais. E aí ele me responde, que eu tenho 150, a igreja não é de Jesus, não. É ele que tem 150 igrejas. Mas Jesus só tem uma, subdividida em 7, que está lá no livro de Apocalipse, todos os nomes daquela coisa que está dizendo. De onde oriunda-se todas as outras denominações. E é desse jeito aí. Então ali ele não apenas teve intimidade com Deus, de profetizar e se cumprir, fazer acontecer, como cumprindo o que Cristo havia falado para eles ainda, o que? Aquele que tiver voz de fé e não tiver dúvida, fala as mesmas obras que eu e ainda maiores. E da mesma forma que, do jeito instantâneo, Deus botava o cego, Jesus fazia o cego ver, o aleijado andar, ver, agora com intimidade com Deus, e Deus com intimidade com ele foi usado como instrumento. E ali foi, e se cumpriu o milagre. Mas hoje, nós estamos aí, não tem mais milagre instantâneo. Porque o povo não está santificando, o povo está se enganando, achando que tem intimidade com Deus. Mas Deus não está com intimidade com esse povo, por causa da soberba, por causa da arrogância, pela falta de humildade. Mas vamos ver o que a palavra diz aqui. Jesus e o Salvador dos humildes. Porque aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Isso é intimidade com Deus. Você entender que por mais que você seja sábio e instruído, saber ouvir a voz do Espírito Santo quando ele usa um pequenino.
para te exortar ou para te orientar em algo. Você deixar os teus conceitos de lado, a tua formação de lado, e ouvir a voz do Espírito Santo que está se manifestando pelo pequenino. Pelo pequenino. E hoje, se ouvir a voz do Espírito Santo, aniversário do vosso coração. Mas você não faz isso porque você tem intimidade com Deus. Mas não está deixando Deus ter intimidade contigo. Para Deus ter intimidade contigo, ele só vai ter se ele usar um grandão lá. O cara com relógio de ouro, com carrão lá no estacionamento da igreja, está entendendo, com um terno de 3.000. Numa igreja onde tiver 500 pessoas, 5 cultos durante o domingo, começando às 5 da tarde, às 10 da noite, cada culto de 1h30, com 1.000 pessoas lá. Ali sim, ali Deus está usando aquele cara lá do altar lá. Mas o pequenino ele não usa, ele não pode usar, não está fora do teu conceito. O pequenino ele pode usar quando for conveniente para você. Quando ele disser através do pequenino, é aquilo que te massageia o teu ego, aquilo que te agrada, aí tá bom. Mas é desse jeito, ter humildade sobre humildade. Mas aqui está, e vamos lá. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mas, enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, eu pulei aqui, perdão, 11, o ventilador bateu aqui, 11. Sim, ó Pai, porque assim foi no teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Só que hoje o Filho também perdeu esse direito, essa soberania dada pelo Pai, de o revelar ao pequenino. Só pode revelar ao grande, ao grandão, ao seu doutor. PhD, pós-graduado, lá em Massachusetts, em Harvard, tá entendendo? Lá dos States, o cônsul, esses é que Deus revela para o Espírito Santo, o pequenino ele pode. Jesus perdeu, o Filho perdeu a autoridade, a soberania de revelar o Pai, aquele pequenininho, para usar ele para te revelar qual é a nova vontade dele. Porque os teus estudos, a capacitação teológica, ideológica, espiritual, dada nas denominações, na faculdade de teologia, no pós-doutorado, no pós-graduado, não permite que essa soberania de Jesus perdure através do século. Foi só lá naquela época, quando os apóstolos eram analfabetos. Agora não pode mais. Agora tem que ser dentro do teu contexto, da tua formação literária, espiritual, teológica. É desse jeito aí. Jesus perdeu. E é isso aí, né? Aí ele vem aqui, ó. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas hoje não está sendo permitido a pessoa aprender de Jesus a ser humilde e manso de coração, porque hoje os diplomas, capacitações teológicas impõem um limite na soberania do direito de Deus de ter intimidade com quem ele quer. Ele não pode ter intimidade com os pequeninos, só usar os grandão. Os pequeninos só ele pode usar quando for para dizer o que você quer ouvir, o que está no teu interesse. Aí você tem intimidade com Deus, mas Deus tem intimidade contigo. Você conhece Jesus, você aceitou Jesus, mas você foi aceito por Jesus? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Será que tu vai ser achado nele como a prata refletida no seu ponto? Que você olha para ela e vê a tua face. Quando o Pai olhar para você, vai ver refletido em você a imagem do Filho dele. Tu foi aceito pelo Pai em Cristo Jesus. Tu foi aceito pelo Jesus. Você aceitou Jesus. Né? Você recebeu o toque do Espírito Santo lá na hora do batismo. Lá você verdadeiramente foi derramado sobre vós o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus habita em vós, que é diferente do Espírito Santo. Vamos falar sobre esse tema.
E vamos ao que diz mais a palavra. Lucas, 2 Coríntios 6, 18. 2 Coríntios 6, 18. Coríntios 6, 18. O que a palavra nos diz aqui. O que é que o Espírito Santo vem a nos dizer? E aqui vamos começar no 14 e vamos até o 18. Para não ficar, né? Brecha. Ter uma comunhão com os incrédulos. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Né? Nenhuma. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? É assim. Eu não me coloco em julgo desigual, não. Quando o Espírito Santo manda eu revelar algo para alguém, e se alguém é rebelde, eu bloqueio ele, fala, bloqueia. Não tenha comunhão, até que essa pessoa se arrependa, reconheça alguma coisa. Se não reconhecer, deixa que eu resolvo. Deixa que eu falo com você. Eu tenho que fazer isso porque eu vou prestar conta com o Espírito Santo, eu vou prestar conta com Deus. Hebreus 4,12. E a palavra me diz isso. Me otorga esse direito e esse dever, e essa obrigação. Porque eu não posso ser usado pelo Espírito Santo para massagear ego de ninguém. Porque Deus não tem filho perfeito. O filho amado dele, em quem ele se compraz, ele botou para morrer daquele jeito lá na cruz. Imagina eu. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Se você profetiza, se você dá uma revelação e a pessoa não está fazendo pouco caso, não está acreditando naquilo que você está falando, você vai ficar o quê? Implorando, mendigando para que ele acredite em você, que Deus está te usando para beneficiar? Não! Corta a relação, nenhuma comunhão, nem no celular. Eu bloqueio mesmo. Gostou, quem não gostou. Vai reclamar com Deus. Tem um PROCON lá no céu, Jesus botou um PROCON lá. Chega lá e pede justiça. O primeiro bem natural do homem é a justiça. Né? Vai lá e pede, Jesus aqui, ó, teu servo. Diz que é teu servo lá, que diz que tem intimidade com o Senhor, que diz que o Senhor tem intimidade com ele, que revela isso aí, me bloqueou no celular. Eu quero que o Senhor faça a justiça. Aí ele vai fazer que nem tu faz lá na delegacia, quando vai registrar queixa do teu vizinho. Vem registrar uma queixa, eu vou correr para o meu vizinho. Aí fala, tá bom, me dá a tua identidade aí. Eu falei, não sei. A justiça vai chegar lá no teu vizinho, mas ela começa com você. Deixa eu levantar o celular, se você tem uma pedido de prisão decretada aí, qual é o que você está devendo na justiça? Primeiro eu vou levantar você. Você, se tiver alguma coisa errada, já fica aqui mesmo. Mas pode deixar que a gente vai lá também. Aí Jesus vai fazer mesmo, cadê? Trouxe a tua pedra? Não, coisa que é para você, você não tem pecado, você vai tirar logo lá no meu céu a primeira pedra, eu vou te permitir isso. Mas deixa eu fazer um levantamento da tua vida pregressa comigo, da tua intimidade comigo, e como é que está sendo a minha intimidade comigo? Até onde você está deixando a minha intimidade chegar até você? E é através de quem? É através de quem você quer, ou através de quem eu quero usar? Aí começa, aí o bicho vai começar a pegar, né? Então, mas tem que procurar, pode ir lá. A justiça e a iniquidade. Não, vamos lá, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que em comunhão da luz com as trevas, que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que comunhão do crente com o incrédulo. Como é que eu posso ter comunhão com uma pessoa que é incrédula, que não acredita que o Espírito Santo está me usando para beneficiar, para orientar? Só quando ele me usa para revelar aquilo que a pessoa quer ouvir. Agora, quando ele quer revelar através de mim, até para beneficiar, aí não vale, aí Deus não está me usando, aí está errado. Aí vai pesar o que? O diploma, vai pesar o cargo, a hierarquia, na denominação, na congregação, que seja. Mas no meu celular, eu bloqueio. E vai reclamar com Jesus. Até o momento que o Espírito Santo vai cair no meu coração, não, desbloqueia. Desbloqueia porque para se não gostar, entrar em contato contigo, desde que eu vou bradar, eu vou botar no lugar.
Para eu não falar diretamente, porque quando eu falo diretamente, eu falo pesando na mão. Eu boto o coxo, que nem eu fiz com o Jacó. Eu boto para andar de muleta. Então, para não fazer isso, eu desbloqueio. Para vir, ter a oportunidade de vir se retratar. Porque Deus não se deixa escarnecer. Então, vai por aí. E eu não estou falando de mim, eu estou falando com relação a muitos líderes, muitos pastores de igreja pequena aí, que não são reconhecidos e que só vão lá, só aceitam a revelação quando te agrada. Quando ele fala lá que Deus está revelando que vai abrir uma porta de emprego, vai botar uma viagem, um cruzeiro, um apartamento, e aí vai. Mas quando é para exortar, quando é falar que está errado, que tem que consertar, aí não vale. Mas se for lá na outra, grandona, que eu não vou citar nome aqui, né, onde estão os elitistas, os riquinhos, e o cara lá do altar fala muitas vezes até céu, até sinagoga de Satanás, sepulcro caiado, falar lá por espírito enganador, se atribuindo como se fosse a Deus falando, a pessoa acredita. É desse jeito aí. Tem intimidade com Deus, pelo menos diz que tem, mas Deus está com intimidade com você, tu está deixando Deus ter intimidade contigo, para ele usar quem ele quer, quando ele quer, e resolver fazer do jeito que ele quer na tua vida. Ainda que outra ele tenha te revelado diferente, mas que ele voltou atrás, ele mudou ali, e agora ele quer te beneficiar, quer te dar um escape, um livramento para você ou para alguns membros da tua família, e você está preso a algo que já ficou para trás, a algo que já se ficou velho, tu não está querendo que Deus faça tudo novo, de novo na tua vida, um novo recomeço. A Bíblia diz em Apocalipse, fala de recomeçar, de recomeço. Por quê? Porque a soberba não deixa, porque a formação teológica não deixa, pela hierarquia não deixa. Eu sou fulano, eu sou ciclano. Então, é isso. Por isso que ele esconde os mistérios dos sábios e dos instruídos, dos doutores, dos pós-graduados, e revela para os pequeninos, que permite que ele use, tenha a intimidade dele com esses pequeninos. O pequenino se deixa usar. Deixa Deus ter intimidade, eu deixo Deus ter intimidade comigo. E peço a ele que me permita ter intimidade com ele, através do seu sumo sacerdote, com a ordem de Melquisedeque, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador e meu Salvador, Jesus Cristo, o qual derramou o seu sangue por mim para me lavar e remir dos meus pecados. E quando Deus olha para mim, eu tenho certeza que ele não vê o homem Ezequiel pecador, não. Que nós pecamos por pensamentos, por olhares, atos voluntários e involuntários todos os dias. É por isso que a misericórdia de Deus se renova a cada dia, para que tenhamos uma oportunidade a cada dia de sermos aperfeiçoados. Mas no momento da santificação, da consagração, de santidade ao Senhor, ele olha para mim, ele vê a imagem do filho dele. E se fosse assim, não me revelava tantas coisas que foram reveladas, e não operava através desse grãozinho de areia aqui, desse grãozinho de areia que está aqui minha esposa, Margarida, Diaconisa Margarida, tantos mistérios para tanta gente, tantas vitórias, tanta gente já teria obtido aqui nessa casa, humilde casa. A qual casa somos nós. Nós pequeninos. Não temos um fanismo de diploma, de fronte, nem faço questão, não tenho essa vaidade de título, mas eu não posso negar o meu chamado. O meu chamado veio de Deus, pelo Espírito Santo. Paulo teve que brigar pelo chamado dele, e eu brigo pelo meu. Eu não vou negar a Deus, não vou negar. Se eu negar o meu chamado, estou negando a Deus. Mas eu não me preocupo com quem desfaz do meu chamado, não. Porque como ele disse lá a Samuel, Samuel não se preocupe com esse povo, ele rejeita a ti como líder. Quando ele rejeita a ti, não está rejeitando a ti, não. Está rejeitando a mim. Então, quem rejeita o meu chamado, não está rejeitando. Se pensa que está me envergonhando, desfazendo do meu chamado, está muito enganado. Está desfazendo daquele que me chamou, daquele que me ordenou, do Espírito Santo. É dele, não é de mim, não. Está entendendo? Eu sei a intimidade que eu tenho com ele, sei a intimidade que ele tem comigo. Eu posso falar isso, você pode? Eu não posso falar que eu tenho diploma de pós-graduado em nada, mas eu posso falar que eu tenho intimidade com Deus e Deus tem intimidade comigo. E você pode, de verdade, com o coração aberto, como está lá na palavra que Jesus diz, de tudo que deveis guardar, guarde o vosso coração, que dele provém todas as coisas, boas e ruins. Então, eu guardo meu coração para Deus, transparente, sincero e verdadeiro,
Quando erro, peço perdão, como Davi fazia. Não sou santarrão, não. Mas tenho responsabilidade com aquilo que me é dado, o meu chamado. Quando tem que ser usado pelo Espírito Santo, eu me santifico, eu me consagro. Eu me coloco à disposição dele. E quando eu pego a palavra dentro do que está escrito nas Escrituras, para que possa, de dentro de mim, fluir rios de água viva, de conhecimento, de orientação, de quebrantamento, de arrependimento, para os fracos e oprimidos serem consolados por Jesus. Através desse aparelho, desses instrumentos de groselharia que aqui está e esse que aqui está. E de todos aqueles que me cercam, que acreditam no meu chamado. Mas que antes acreditam naquele que me chamou. Que ele é poderoso para fazer cumprir minha vontade dele e me usar na vida das pessoas. Mas com os incrédulos eu não tenho que ter nenhuma comunhão, nenhuma. Não sou obrigado. A palavra me dá esse direito. E continuando. Que a harmonia entre Cristo e o maligno. No 15. 2 Coríntios 6, 15. Que a harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que a união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, disse o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. A palavra que diz aqui. Impureza, nós temos que, tanto da carne quanto do espírito, se deixar o espírito, não de Jesus, para o velho homem, quer achar uma forma de imperar na tua alma, no teu psique, para te sugerir, e muitas vezes trazendo até sugestões de espíritos enganadores, atribuindo a Deus aquilo que Deus não disse de verdade. Tanto que essa possibilidade há, que mesmo após o anjo de Deus sendo falado com Gideão, ele ainda fez prova 2 vezes com Deus, para ter certeza de que aquilo devia proceder de Deus mesmo. Todo mundo que é pós-graduado conhece a passagem de Gideão, com zelo. Né? Não vou estar citando aqui, mas é só procurar lá a passagem de Gideão que vai encontrar, amado. Então, nós somos filhos e filhos. Como é que um filho ou uma filha não vai ter intimidade com o pai, do pai revelar para ele, o filho, aquilo que é necessário que o filho saiba? E que intimidade pode o pai ter com o filho se o filho esconde tudo do pai? Quando o pai fica sabendo de alguma coisa, ele já está lá, preso lá, porque estava no meio dos traficantes. Ou está lá no necrotério que estava numa boate lá, ou que estava, enfim, tantas coisas por aí. Né? Falta de intimidade. Como é que pode dizer, Deus é meu pai, eu sou filho de Deus, se você não deixa Deus ter intimidade contigo, e se você não aceita ter intimidade com Deus, do jeito que ele quer que você tenha. Só tem que ser só do teu jeito. Como é que pode ser? Como é que o filho vai querer poder ter intimidade com o pai, se a intimidade que ele quer ter com o pai é só do jeito dele? Nunca contando aquilo que é necessário que o pai saiba. O pai tem que saber por terceiro, pelo vizinho, ou quando acontece uma tragédia, ou quando algo dá errado. Como é que dá essa? Como é que pode ser pai e filho desse jeito? Sem uma comunhão plena e recíproca, e reciprocidade de interesses. Então, ter humildade é uma coisa, ser humilde é outra. E vamos por aí afora. E terminou aqui. Mas, Coríntios. Pela palavra, nós vamos em Jeremias 33. Vamos sair. E tem gente que o Velho Testamento só serve para falar coisinha bonitinha. Quando é para exortar, não serve não. Nós estamos na graça, nós estamos em Jesus. Mas o Novo Velho Antigo Testamento, que não é velho, o Antigo Testamento não foi abolido não. Porque o livro de Levítico são estatutos e preceitos perpétuos.
E Jesus disse, eu não vim abnegar, não. Pelo contrário, eu vim cumprir o que está escrito na lei, e nos profetas e nos salmos. Então está valendo sim. Vai voltar para uma faculdade de teologia, vai voltar para o seminário. Jeremias. Jeremias 33. Jeremias 33, 3. Vou botar num aqui. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado, no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz estas coisas. Não, se não diz Jeremias, não, é o Senhor. Quando há uma revelação, eu falo de assim, diz o Senhor, não é Ezequiel, homem, não. É o Senhor, é o servo do Senhor falando, é o Senhor falando através do seu servo. Assim diz o Senhor a Jeremias. Assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome. Invocai-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tá? E ele estava falando lá para quem? Para o sacerdote, para o sumo sacerdote, para o rei, para os conselheiros do rei, para os profetas do rei. Coisas ocultas que não sabes. Deus tem as coisas ocultas, tem tudo aqui na Bíblia. Mas ele tem o poder, a soberania de ter os mistérios ocultos dele, que ele revela a quem ele quer. Independente se está escrito aqui ou não. Porque ele é Deus. Operando ele, quem impedirá? Ele não precisa abrir mão da verdade, que é a palavra dele, para no seu coração desejar fazer algo novo na tua vida. Ainda que você tenha errado e pecado lá atrás. Só depende de qual o grau de intimidade que você tem com ele e qual o grau de intimidade que você decide ter contigo. E o quanto você se arrepende e reconhece que está errado e permite que ele faça um novo na tua vida. Faça um novo conserto. Um novo aperfeiçoar a cada manhã. Mas a soberba, a arrogância, a prepotência, o autoritarismo, a vaidade do título não deixa. É desse jeito aí. No pátio da guarda dizendo, invocai-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das casas da cidade, dessa cidade, e das casas dos reis de Judá. Está vendo? Que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. Quando se der a peleja contra os caldeus, fala que eu, a essência de cadáveres de homens, feridos por minha ira e meu furor, por conta dessa cidade, escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, negligenciar a operação do Espírito Santo na sua própria vida, quando ele usa um pequenino para revelar algo oculto que tu não sabes. E você entra na incredulidade e vira a casa rebelde, se estribando no seu próprio conhecimento, na sua própria sabedoria. Cadê a intimidade com Deus? Como é que está a tua intimidade com Deus? Como é que está essa dracma aí da tua intimidade com Deus e da intimidade de Deus com você? Como é que está? Está só lá no pátio, lá na nave das grandes denominações, em cima do monte? E no teu coração, como é que está? Jeremias 33. Então nós vamos agora aqui a Mateus 13, versículo 11. Aqui ao vivo, tá, irmão? Irmãos, né?
disse Deus a respeito da intimidade, da humildade. Mateus 13, versículo 11. Mateus 13, versículo 11. Vamos nós aqui. Começando no 10. A explicação da parábola. Então aproximaram-se os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes fala por parábolas? E é o que respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é concedido, mas aqueles não lhes é concedido. Um outro grupo de pessoas. Mas a eles, pequeninos ali, era dado conhecer o quê? Os mistérios do reino de Deus. Por quê? Eles estavam ali com Jesus, porque Jesus tinha intimidade com eles, porque eles permitiam Jesus ter intimidade com eles, e eles buscavam ter intimidade com Jesus, para face a face perguntar a ele aquilo que ele não sabia, a explicação do mistério. Que os outros doutores da lei lá não sabiam, porque eram coisas ocultas de Deus. E de novo aqui, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes foi concedido. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância. Quem tem, lhe será dado mais. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Aquele que tem intimidade comigo, lhe será dado mais. E aquele que não tem, até a pouca intimidade que eu dei, lhe será tirado. É desse jeito, mistério oculto. Vou perder a humildade e intimidade com Deus. Dracma perdida. Temo, tu tem intimidade com Deus? Ou você acha que tem? Por quê? Por causa dos teus conhecimentos, por causa da tua formação teológica, por causa do teu tipo de relacionamento espiritual, por causa da grandeza da tua denominação. Na Bíblia, se você for procurar, os grandes homens que Deus usou eram tudo do nada, ele tirou do lixão. Ele não tirou lá no meio dos doutores, não. Do lixão. Isaías, o profeta messiânico, que todo mundo fala, todo mundo vai pregar sobre Isaías, que falou sobre a vinda de Cristo. Mas se você for lá no versículo, capítulo 6, ele vai: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro. E os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Isaías era um lixão. Da boca dele só saía lixo, lábios impuros. E o povo que ele vivia no meio era um povo impuro de lábios impuros. Mas os olhos dele viram o Senhor dos Exércitos. E o anjo, como a tenaz, pegou uma brasa e tocou de seu lado. E eis que é passado de ti toda a tua iniquidade. E a partir dali, Deus fala: eis que esse povo erra em seu coração. A quem, pois, enviaremos? E aí disse Jesus, pelos lábios agora por impuros de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. As pessoas entendem que envia Jesus, mas envia-me a mim. E aí ele começou a falar dele. Todas suas pisaduras serei saladas. Era Jesus, era o verbo de Deus falando: envia-me a mim. E aonde que Jesus fala? Da vontade do Pai, lá em Mateus 11, 25, que para isso fui enviado. Para trazer os mistérios de Deus aos pequeninos, que para isso fui enviado. Desde lá Isaías 6, é o verbo se pronunciando, falando que já ia se fazer carne. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a gente pode confirmar isso no próprio Isaías 52. O próprio Jesus falando pelos lábios, agora purificado de Isaías. Não é aqui Isaías 52. Ele está até me tirando um pouco da regra aqui. Mas ele é Deus, ele pode fazer. Aí ele tem intimidade para fazer isso comigo. Botar aqui um organograma para leitura e quando ele quer. No meio da pregação ele mudar. Ele mandar eu ir a outro livro. Eu respeito o direito que ele tem na minha vida, que ele habita em mim, é meu Deus, e eu sou filho dele, ele é meu pai, dele mudar. Mandar eu ir para o capítulo que ele quiser, que eu mandar a hora que ele quiser. E aí, ele me permite ter intimidade com ele, para ele me dar o discernimento do que ele quer falar. Tu envia-me a mim ali, eis-me aqui, envia-me a mim, era o próprio verbo falando com o Pai. 52. Intimidade com Deus. Eu não tenho diploma não, tá?
pó, sacode do teu pó. Eis o grito dos teus atalaias, eis ergam, Isaías 52:8. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, justamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo e remiu a Jerusalém. O Senhor derrubou o seu braço e visita de todas as vistas de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, sai de lá, não toqueis coisas imundas, sai do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugido, porque o Senhor irá diante de ti, de vós, o Deus de Israel, será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado, e será muito brilho, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que os dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Aqui termina o capítulo 52. O próprio Isaías falando, mas era o próprio Verbo falando. E o meu servo é Jesus, morreu antes, ele morreu, bem antes de Jesus nascer. Né? Dele se nascer não, mas dele se manifestar em carne. Desperta, Isaías 52:1. Desperta, e reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta das tuas cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido, e sem dinheiro sereis resgatado, porque assim diz o Senhor, Deus, o meu povo, no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre eles, tão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui, olha aqui, Isaías 52:6. Por isso o meu povo saberá o meu nome, Jesus Cristo. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui, vai lá no capítulo 6, a quem pois enviaremos. E aí da boca dos lábios de Isaías sai a frase, eis-me aqui, envia-me a mim. E naquele dia, que é hoje, nós sabemos que esse eis-me aqui, quem falou não foi Isaías, foi Jesus Cristo quem fala, eis-me aqui. Então, seu doutor, volta lá para a Faculdade de Teologia e vai aprender sobre Jesus, sobre o Novo e sobre o Antigo Testamento, que testifica que o próprio Jesus fala, não conhecer as coisas de Escritura, ainda não havia sido escrito o Evangelho. Elas mesmas não testificam de mim. E isso de Gênesis e Apocalipse. Então, vamos aprender a permitir que Deus nos permita que nós tenhamos intimidade com Ele do jeito dele. E aceitar que Ele seja o soberano em nossa vida para ter intimidade dele conosco do jeito dele, não do jeito que a gente quer. Isso nos seus mistérios ocultos que Ele revela a quem Ele quer. Não a quem a gente quer que Ele revele, não. É desse jeito. E agora, para fechar, nós vamos aqui em Salmo 25:40. Que é para poder fechar aqui.
25, 40. Salmo 25, Salmo 40. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado. Olha, buscando a intimidade com Deus. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Olha o salmista aqui mostrando que eu tenho intimidade contigo, Senhor, a ponto de a ti elevar a minha alma. Olha aí, ele tem a confiança, a certeza da intimidade que Deus permite que ele tenha com ele, a ponto de ele dizer, a ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, os teus mistérios. Ensina-me as tuas veredas. Ó, ele está querendo, está dizendo aqui que ele está permitindo a Deus ter intimidade com ele. Ensinar a ele os seus mistérios, os seus caminhos, as suas veredas. Ele não apenas está querendo, dizendo que ele tem intimidade, Deus deu a intimidade dele levar a alma dele ao Senhor, não. Mas que ele também aceita que a intimidade de Deus, na vida dele, na alma dele, seja segundo o jeito de Deus. Sobre os caminhos, os mistérios e as veredas de Deus, do Senhor. E ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bem, bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho. Todos os mistérios do Senhor, todas as veredas do Senhor, são misericórdia e verdade. Fala hoje que guardam a tua aliança, a sua aliança do sangue do Cordeiro, e os seus testemunhos. E por causa do seu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher, no caminho dos mistérios do Senhor. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra, e a intimidade do Senhor. Versículo 14. O que está escrito aqui, lê para mim, por favor. Licença, amados irmãos. É que eu não quero dizer que eu estou lendo aqui. Capítulo, Salmo 25, versículo 14. Se fala da intimidade com o Senhor, que está escrito aqui. Está muito longe para mim. Estamos aqui. Não? Deixa eu pegar. Versículo 14, e aí? Olha para a câmera lá. Versículo 14. Salmo 25. Ela fala sobre o quê? Salmo 25. Lá no 14. Oração. Não, lá no 14. Já li, Assim. A intimidade do Senhor é para os que temem e aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Tá vendo? Ele dá quem ele quer. Vou deixar bem... O direito, bem... a capacitação, Peraí. e tem intimidade com ele. Ter a intimidade Me dá dele esse versículo na vida dessa pessoa. pra- E permitir essa pessoa que tem intimidade com ele. Aonde que tá aqui? Versículo 14. Peraí, 10. Aqui, irmãos, aqui, ó. A intimidade do Senhor é para os que temem, e aos que Ele dará a conhecer a sua aliança. Vocês estão vendo aqui, ó. Aliança dos seus mistérios. Salmos, cadê? 25. Salmos 25, como vocês podem ver aqui, ó, na Bíblia, aqui, ó. Isso aí é para fechar o estudo de hoje. Então é isso aí, amado irmão.
agradeço a vocês por mais essa oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando esse alimento do Senhor, do Espírito Santo. Meu nome é Ezequiel Resmarim, meu canal no YouTube é Ezequiel Resmarim, o Evangelho de Jesus. Hoje, encerra-se o culto das 10 dracmas perdidas. Você que não acompanhou, está lá no meu canal do YouTube, Ezequiel Resmarim. Assiste lá. Lá você assiste todos os 10 cultos de ensinamento sobre a dracma. O pastor Charles está E ele assistindo. está aqui colocando, fechando esse estudo das parábolas das dracmas perdidas, com o último tema desse ano: intimidade com o Senhor. Tudo que foi lido aqui fala sobre isso, não foi eu, foi o Espírito Santo nos anos. E ele fechou no versículo 14 do Salmo 25, para ficar bem claro. Ele começou falando de intimidade e terminou falando de intimidade. Intimidade com o Senhor não é do jeito que você quer, não. E a intimidade dele contigo não é do jeito que você quer, não. É do jeito que você permite que ele te ensine a ter intimidade sobre os caminhos dele, sobre os mistérios dele. Que nem tudo está escrito aqui, não. Porque ele tem a soberania de Deus para te revelar coisas ocultas que tu não sabe. Se tivesse aqui, tu saberia, não precisaria de ser Deus para te revelar as coisas ocultas. E ele usa, como está aqui no versículo 14, quem ele quer. Não é quem a faculdade formou, não. Quem o homem ordenou, apóstolo, isso, aquilo, é quem ele quer. Não estou dizendo que ele não possa usar os grandes, ele usa quem ele quer. Mas usa os pequeninos também. Quem ele quer. Então hoje, quando eu ouvir a voz do Espírito Santo, significa que você tem intimidade com Deus, a ponto de conhecer que é o Espírito Santo falando contigo. Que não é espírito de enganadores atribuindo ao Espírito Santo que não vem do Espírito Santo. Você tem uma intimidade. Ele te deu essa intimidade. Tá? E a intimidade dele está chegando através de sinais, através de outros servos, pequeninos ou grandes, ou no seu próprio coração, sabendo você identificar qual é a voz dele, então você não está atribuindo. Que o Espírito Santo falou comigo, que foi o Espírito Santo mesmo, e buscou confirmação aonde? O Espírito enganador está aí. Para atribuir a Deus o que não é de Deus. É verdade. Então aprenda a ter intimidade com Deus e ter certeza que quando você ouvir a voz, que realmente, verdadeiramente, aquela voz é do Espírito Santo. Aí você vai saber balizar e saber se realmente você está tendo intimidade com Deus do jeito que Ele quer que você tenha e se Ele está permitindo, você está permitindo Ele ter intimidade com você sobre a sua vida do jeito que Ele quer ter. Aí você vai ter certeza se tem verdadeiramente intimidade com Deus ou não. É desse jeito aí. Agora eu vou deixar uma cortesia, né? Jesus Cristo Tu é o motivo da minha canção. Outras razões eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. A Levita agora vai botar aí o louvor aí para vocês, e finalizando, e vai ser editado no YouTube, nesse culto. Ezequiel Resmarim, Evangelho de Jesus. A Levita Luana, tem aqui a Levita Alcione Marques, a Levitinha Rubi e a Diaconisa Margarida. E esse livro serve do senhor pastor Ezequiel por chamado, e a editora desse vídeo, a Levita Luana Santos. Deixa eu virar a câmera aqui para mim. Parabéns pelo seu aniversário ontem, tá, Levita? Obrigada, que Deus possa estar abençoando grandemente. Estou aqui, irmãos, aqui no cantinho, filmando. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no nosso canal Ezequiel Resmarim, o Evangelho de Jesus, e no YouTube, tá? E Luana Santos For You, tá bom? Fica com Jesus, a paz a todos, uma excelente noite e uma noite abençoada para todos. Em nome de Jesus, amém, a paz. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Amém. Amém, amém.